ali o tempo inteiro, e os textos de Êxodo, Levítico, Número, todo fala, disse o Senhor, o Senhor falou a Moisés. E aí o Senhor fala isso para Moisés, Moisés, estou te dando uma ordem, tira do arraial os leprosos, os que estão com fluxo e os que estão contaminados, que mexeram com o morto. Tira todo mundo do arraial. Ou seja, bota todo mundo para fora, exclui todo mundo. Teologia da exclusão. E esse texto é legal, porque a gente tem um receio do Antigo Testamento, mas esse receio só vem se você for ler o Antigo Testamento assim, com esse olhar meramente social. Quando você olha para o Antigo Testamento com essa lógica, que eu estava dizendo, ou sociológica que tem um conhecimento grego, né? Ou socialista, que é essa coisa de impor a bondade sobre todo mundo, e quando você quer impor a bondade sobre todo mundo, você já está sendo maldoso, porque nem Deus impõe bondade sobre ninguém. Ele faz misericórdia, ele derrama chuva sobre justos e injustos, ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos, mas não é uma imposição. Tanto é que quando a chuva cai sobre justos e injustos reclamam da chuva. Justos e injustos reclamam do sol. Justos e injustos falam verdadeiras abobrinhas sobre qualquer coisa que Deus fizer. Então não é uma imposição, porque a imposição seria, quem reclamar vai ser queimado. Às vezes até a gente deseja isso no dia a dia, né? Que isso, rapaz, a gente precisa da chuva, tomara que você seque agora. A gente é assim, mas Deus não é assim. Então, a gente olha para essas questões todas com uma lógica muito dividida, mas o curioso desse texto é que ele é chocante mesmo na sua descrição. Porque esse Deus que estava ali fazendo provisão, falando com Moisés o tempo inteiro, falando e se revelando o tempo todo com sinais maravilhosos, o contexto era presença claríssima e inconfrontável de Deus. Aí esse Deus que está presente, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua provisão, com toda a sua cura, chega e fala assim, Moisés, tem leproso no meio de vocês, tem gente com fluxo, e fluxo é um termo muito amplo ali no deserto, né? Porque você não tinha medicina, não tinha nada, então fluxo incluía fluxo menstrual, incluía corrimento, você não sabia se era DST, se era inflamação, se era infecção, incluía pus, qualquer coisa purulenta que tivesse fluxo, qualquer líquido estranho no seu corpo, né? Poluição noturna, imagina. Mas eram aqueles fluxos mais constantes. Tinha que ficar fora do arraial. E também pessoas impuras por tocar no morto, né? E aí, ao invés desse Deus que faz tantos milagres curar essas pessoas, é assim que pensaria as nossas bondades no século XXI, né? Puxa, Deus é tão bom, né? Não curou ninguém, mandou todo mundo para fora do arraial. É o que o texto está dizendo. Deus está lá, a presença dele está lá. É ele mesmo que disse a Moisés, o texto deixa bem claro, Moisés fez assim porque Deus falou para ele fazer assim. Como é um texto que inicialmente foi escrito como resultado de oralidades, é uma coisa falada, Deus falou assim para Moisés, aí a oralidade repete o texto, toda hora eles querem repetir que Deus falou com Moisés. Então Deus falou com Moisés, é isso que o texto está tentando dizer nesses 5 versículos, ou 4, né? 4 versículos. Deus falou para Moisés, pega esse povo doente e lança fora do arraial. Ou seja, Deus seria um anti-igreja mundial. Deus seria um anti-igreja universal. Deus seria um anti-qualquer igreja que a gente faz. Porque toda bondade instituída é maldade. Toda bondade instituída é maldade. Talvez por isso que a gente tem dificuldades socialistas assim no Brasil. Né? Você vê que na palavra de Deus tem muitas regras para as pessoas no deserto. Mas no que se refere à bondade, ao amor, a coisa tem que ser sem paixão, tem que ser sem amor, tem que ter a regra. Mas isso do ponto de vista societário. E aí, sem paixão, sem regra, e apesar do poder dele, da presença dele, de ser ele mesmo, ele dá essa ordem. Eu não sei se vocês
se vocês ficarem mexidos com isso, mas isso mexe com a gente. Nós somos seres humanos. Mas, Senhor, por quê? Já que ninguém perguntou na época, mas por que, Senhor? Fez igual aquele doidão sem dente que tem na internet. Pra quê? Se o Senhor é Deus Todo-Poderoso, pra quê tirar o leproso? Blusão, né? O blusão. Pra quê tirar isso? Não bastava curar? Aliás, o Bispo Macedo tem orações eloquentes aí na internet, se vocês procurarem. Senhor, eu não aceito que um filho teu fique na miséria. Essa desgraça. E ele vai falando com Deus sobre a desgraça dos filhos dele, que ele não aceita. E foi isso que fez ele institucionalizar a bondade. Jesus Cristo é o Senhor. Para citar um exemplo de uma instituição famosa nos nossos dias. Mas, na verdade, isso que essa instituição famosa faz é o que está dentro de nós. Por isso que a instituição famosa cresce cada vez mais, porque é apenas um reflexo do nosso ego. Quem é que não quer ficar, quem é que não quer nunca ficar doente? Aí, são pessoas aparentemente que não procuraram. Alguém tem culpa de ser leproso? E lepra é outro termo bem polissêmico no Antigo Testamento, porque lepra vinha desde uma micose, ou uma ferida que não cicatrizava, ou uma mancha na casa. Se o cara tivesse uma mancha lá na pele que fazia a tenda dele, é leproso. Tem a lei da lepra lá no livro de Levítico. Então, toda mancha sem explicação era lepra. Lodo era lepra. Então, a pessoa não tem culpa, o trem está ali, aí Deus vai mandar lançar as pessoas fora do arraial, quer dizer, já cria uma comunidade dos excluídos. Que horror! Aí eu estava dizendo, a gente precisa ler o Antigo Testamento exatamente com isso. Não nessa leitura meramente humana. Na leitura meramente humana, Deus no Antigo Testamento é essa coisa horrorosa, que não tem dó de ninguém, que manda leproso, perebento, e imundo porque tocou no morto. Quer dizer, a mãe do cara morreu, ele pegou nela imundo. Tocou em morto. Fora. Quer ninguém aqui. Ainda tem aqueles contornos, porque eu sou Deus Santo. Não é isso que diz um dos versículos? Vamos ler para a gente não ficar elucubrando. O versículo 3 diz assim: para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito. Né? Aí, então, a justificativa é por que tirar esse povo todo imundo? Porque Deus é um ser muito higiênico. Ele não pode suportar uma pessoa leprosa. Estou falando na leitura humana. Deus é um ser limpo. Reverência aí. Legal que acerca disso. Por que eu estou falando dessa justificativa? Porque vem Jesus e faz o contrário disso tudo, né? Ele chega e fala assim: primeiro que Deus não é limpo, Deus é Pai. Não, Deus não é Pai não. Pai é aquele pai lá do feudalismo, fazendeiro, o cumpridor da regra, que todos nós temos dentro de nós, uma dimensão chamada superego. A gente se culpa por tudo, a gente tem medo de tudo, a gente fica achando que prejudicou tudo. É o Pai. Faz parte da estrutura humana. Aí Deus fala assim: Deus não é Pai não. Deus, ele é o Pai nosso, ele já personaliza. Sabe aquele pai que eu tento ser com os meus filhos, mas Deus consegue ser com cada um de nós? Porque Deus a gente aqui não é filho em relação a ele, mas ele é nosso pai. Pai que é pai, né? Os meninos hoje estavam com saudade do Vinícius. Porque o Vinícius, vocês conhecem o Vinícius, o Bezenga, quando eles eram pequenininhos, criancinhas, eles escalavam o Vinícius e o Bezenga, você lembra, né? Eles escalavam, então eles estavam com saudade. E aí, Deus é pai assim. Porque pai que é pai, o filho escala, você joga o filho para cima, o filho se suja todo. Eu lembro quando eu tinha minhas roupas claras, eu usava ela, não era um dia, não era 1/10 do dia, porque você já vestia a calça para tomar uma pesada do seu menino e ficava por isso mesmo. Você ia para as festas com a sua roupa toda suja, porque o seu menino subiu em você, né? Você ficou todo suado na festa de criança, porque você estava brincando com o seu filho, porque pai de verdade é assim. Você vai se lambuzar na sua paternidade. Porque paternidade, nesse sentido, indica intimidade, liberdade de zoar. Né? Eu ainda sou um pai muito imperfeito, mas meus meninos fazem coisas comigo que talvez eu não teria tanta coragem de fazer com meus pais,
E isso não é ruim não, isso é ótimo. Os zoadores, né? Na minha época vocês zoaram, ó, respeita aí. Mas eles zoam, tiram onda, ficam felizes porque são melhores do que você, um monte de coisa, mas essa é a relação paternal mesmo. Até aí faz parte da relação paternal. E aí Jesus estava querendo dizer, Deus é esse Pai. Ele é o Pai nosso que está no céu. Ele não é um Pai mau. Por isso, se você pedir a Ele peixe, Ele não vai te dar pedra. É assim, quer dizer, aí a gente já perverte até as palavras de Jesus. Ah, se pedir peixe vai dar pedra. Aqui eu não vou pedir peixe nada, eu vou pedir logo uma bolsa de valores. Aí já é a humanidade da gente sacaneando com o nosso Pai que está no céu, né? Porque, embora Ele fale que se a gente não pedir pão, se a gente pedir pão Ele não vai nos dar pedra, Ele também diz que a gente não sabe pedir, né? Então a gente pede muitos absurdos como criança, né? Às vezes pede muita besteira. Alguém que já deve ter tomado um escuro porque achou que tinha que andar de avião naquela hora, porque eu não entendi as regras sociais. E aí fica parecendo que o pai está sendo maldoso, mas o pai está dentro de uma estrutura social que não dá para você andar de avião assim, né? Então, Jesus chega para dizer que Deus é o nosso Pai, que a gente pode contar com Ele. Mas por que esse Pai de Jesus é esse Deus aparentemente esquisito aqui do livro de Números? Que diz assim, não aceito, eu não aceito nem leproso, nem fluxento e nem catimbozento, fedido a defunto. Não aceito. Eu sou santo. Claro que isso é a gente lendo com os nossos olhos. Porque essas coisas nem foram dolorosas assim para aquele povo, mas é que a gente está lendo a Bíblia que eles ouviram, que era falado, a gente se contamina e existem países como a Alemanha que dizem assim, temos que proibir a Bíblia para as crianças, que é um livro muito perigoso. Aí você continua contando a história da Branca de Neve, que eles arrancam o coração dela, continua achando legal os filmes os desenhos animados do Pica-Pau, que é um capítulo de culto, que a gente ri, né? Eu vi Pica-Pau, mas eu me tornei uma pessoa má. Mas a mesma cultura que acha a Bíblia um livro perigosíssimo, por causa dessas coisas perigosíssimas, que criança não lê assim, também é a mesma cultura que os meninos estão na mão lá, com aquele monte de jogos que estouram cabeças, que fazem um monte de coisa, mas você não pode mexer, isso é a fantasia do menino. Então você não pode mexer com uma coisa, não poderia mexer com outra, mas a gente quer mexer com isso. Quer lembrar a nossa cultura desse Deus estranho do Antigo Testamento. E o que esse trecho realmente traz de mensagem para nós? Primeiro, é que a gente precisa ler a palavra de Deus, e isso aqui é a palavra de Deus, pode não ser uma palavra de Deus para nós, mas foi uma palavra de Deus para aquele povo. Foi Deus que deu essa ordem para eles. E para nós, para a gente entender que Deus ele é Pai, como Jesus disse que ele é o nosso Pai, mas Deus é sobretudo aquele que nos criou e nos deu entendimento, responsabilidade. Quer dizer, ele não é realmente um ditador. Porque se fosse para Deus ser ditador, ele nem nos criaria. Que graça que teria Deus criar a gente? Ele ia te livrar de todo mal sem você pedir. É o Deus socialista, né? Ele ia te dar todas as bênçãos sem você lutar. Ele iria patrocinar os seus desejos, né? Aí seria Deus que tinha um bondadismo, não precisa buscar nada, eu vou te dar tudo. E na verdade, até quando Deus diz para alguns que Ele vai dar tudo, é um tudo que implica também um amplo processo de responsabilização. Quer dizer, quando eu falo para vocês, estou te dando tudo como Ele fez com esse povo no deserto, Ele deu tudo a eles. Ele também está dizendo, não deixem de se lembrar que vocês são pessoas, vocês são seres humanos, vocês são responsáveis pelo que vocês fazem, vocês estão também numa cultura, tem um monte de coisas que acontecem aí que vocês têm que aprender a lidar com elas, e eu não vou ser mordomo de vocês. Né? Eu lanço sol e chuva sobre justos e injustos, mas eu não vou ficar sendo babá de justos e injustos. Porque os justos e injustos são, antes de tudo, pessoas que têm o poder de construir a sua vida no dia a dia. Aquelas pessoas faziam parte de uma cultura. Qual que era a cultura? A maioria das religiões, você tinha uma minoria.
por exemplo, que entendia que o contato com o morto era um jeito de você pegar as energias do morto para você. Então, muita gente no deserto estava com esse feitiço. Né? Por outro lado, a maioria absoluta das religiões, ou seja, aquela ordem de Deus não era uma revelação inovadora. A maioria das religiões tinham esses ritos de purificação. Pode pesquisar aí religiões antigas, indianas, babilônicas, egípcias. Elas tinham rituais severos de purificação, muito parecido com esses que estão aqui. Então não tem nenhuma novidade espiritual. A novidade é isso, é que ao invés de Deus trazer a cura, Ele manda tirar. Né? Por quê? Porque as pessoas precisam aprender sobre tudo, e ali tinha uma grande utilidade medicinal, as pessoas precisam aprender a se cuidar, as pessoas precisam aprender que contaminação é contaminação mesmo, já que não tinha ciência para investigar o porquê daquilo. Era melhor ter um livramento coletivo, mas por outro lado, não era necessário a gente criar esse conceito de que Deus não queria aproximação com a gente, né? Como se Deus tivesse alergia do ser humano. Aí é por isso que quando Jesus veio, Ele tocou nos impuros, Ele tocou no morto, Ele deixou uma mulher de fluxo de sangue, tinha fluxo, né? Menstruação que não parava nunca, tocar nele. E olha só, a solução dela era tocar nele, né? Porque se ela não tocasse nele, ela não ficaria curada. Mas pela lógica desenvolvida a partir de textos como esse, não podia nem tocar, porque ele era santo. Aí Jesus está dizendo, não pode pegar em mim à vontade. E de mim saiu virtude, porque você tocou impuro. Então, o que a gente precisa aprender hoje é que Deus nos livrou do inferno. Nós estamos aqui, eu estava dizendo para vocês, é um ato revolucionário, porque Ele nos livrou do inferno, mas a gente não deixou de ser gente por sermos livrados do inferno. Existem situações onde Deus vai se negar a te curar, porque uma mensagem que está aí é essa, que Deus, Ele não tem interesse em curar sempre. No Antigo Testamento fala que Ele é o Deus que sara, é o Jeová Rafa, né? A gente gosta de pregar. Eu sou o Deus que sara. Pois é, Ele é o Deus que sara, mas Ele não é um Deus sarado de academia, Deus metrosexual. Ele é o Deus que sara, ou seja, eu sou o Deus que sara, mas eu não tenho prazer em fazer show. Por isso que as curas de Jesus, todas, não teve uma cura anunciada. É legal que aqui Ele anuncia a não cura, mas a cura Ele não anuncia. A não cura tira todo mundo, vai para o lugar à parte. Agora, a cura acontecia na sutileza do dia a dia. Jesus estava andando, as pessoas iam a Ele, iam chegando a Ele, e Ele ia curando. Né? Diz que Ele estava lá à beira do mar da Galileia e todas as pessoas eram levadas a Ele. Mas Ele não vai assim, gente, às 2 horas da tarde eu estou aqui esperando você, como prova de que eu sou filho de Deus, não rasgo essa Bíblia. Não tinha nada disso. Não era nada anunciado. Porque Ele até anuncia aquilo que é prático. Agora, que é o que está acontecendo aqui no Antigo Testamento, né? Tirem os doentes. Agora, a cura ela vai acontecendo. E tem a passagem também, acho que no tanque de Betesda, que ficaram enfermos lá e curou um só. Curou um só. E na verdade ele estava passando por lá, né? Não teve aquela história, gente, às 3 da tarde, às 10 da noite e às 5 da manhã, o Filho de Deus estará em tanque de Betesda. Não tinha isso. Ele não anuncia, ele só passa. Né? Que esse é o mesmo Deus do livro de Números. Por que ele fez assim? Né? Quando eu falo por quê, eu não estou dando a resposta, estou dando uma resposta numa mensagem. Para chamar a nossa atenção do fato de que Deus é o Deus que sara, mas Ele não tem compromisso em ficar curando, por um simples fator. Nós somos seres humanos, nós temos uma estrutura física que parte dela é imposta, porque é herdada, nós herdamos. A cara que você tem é herdada, a sua estrutura óssea foi herdada, o seu temperamento é herdado. Por outro lado, parte dela é a gente que constrói. Tanto é que nós somos o que nos alimentamos, né? Diz o provérbio aí, a gente é o que a gente come.
Então, muita coisa que a gente tem a ver com o que a gente come, com o que a gente deixa de comer. Aí entra algumas questões, né? Então, se a gente é assim em relação à estrutura biológica, também Deus nos deu capacidade para a gente ir atrás da ciência. Agora, ir atrás da ciência não tira a liberdade também de clamar. É isso que Jesus falou. Até agora vocês não me pediram nada. Jesus falando isso com os seus discípulos, com as pessoas próximas deles. Gente, eu estou aqui, até agora vocês não me pediram nada. Peçam e recebam. Porque a gente está o tempo inteiro nessa tensão. Ou Deus é aquele ser distante, que eu ali domingo à noite, decora o textinho da liturgia e fala com ele, volta para casa e deixa ele lá, o santinho lá. Ou Deus é esse Deus que ele vai ter que fazer tudo que eu estou pedindo, porque eu tenho fé. Mas Deus não quer fazer. Eu não quero saber se Deus não quer fazer assim. Eu quero saber que eu tenho fé. Quer dizer, Deus já saiu e a fé subiu, né? O nome do seu Deus é fé, não é Deus. E entre essas duas coisas tem aquela história da gente o tempo todo discernir o que é para ser pedido e o que é para ser vivido. Porque o próprio Jesus que curou a muitos, a Bíblia fala que ele era homem de dores que sabia o que é padecer. Ele sabia o que é padecer, ele sabe o que é uma catástrofe, o que é uma tragédia, ele sabe o que é viver no século XXI e ter a possibilidade de morrer de câncer mesmo. E às vezes Deus não vai te curar. Não quer dizer que você tenha que adorar a não cura. Ai, que maravilha, que alegria, eu vou morrer de câncer, irmãos, isso é a providência de Deus. Bobeira também fazer isso. Tanto a adoração à cura como a adoração à não cura são coisas loucas. Né? Agora, nessa liberdade entre a idolatria seca e a exigência infantil, que toma conta da nossa cultura, é legal você ver isso, né? Nessas instituições que a gente estava falando delas hoje, são instituições, por exemplo, que vivem do discurso da cura, da libertação do demônio. Mas também são instituições onde, se você falar meia língua estranha, o cara manda você calar a boca, porque ele não acredita em nada daquilo. E é estranho uma igreja se erguer em cima de curas e rejeitar a mística que é você andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, você foi batizado com o Espírito Santo, ele habita em você, e uma vez ou outra você pode ser levado a orar em línguas quando se fizer necessário. Né? Uma vez ou outra, em público, porque no particular, quem foi batizado com o Espírito Santo pode ter ou dom de línguas, ou dom de curar, ou dom de visões, ou dom da sabedoria, que é a palavra dita naquela hora, que você fala assim, não, de onde que eu tirei isso, nem sei de onde. Mas veio a palavra do conhecimento, que é você ter um conhecimento de causa para a qual você nunca estudou sobre ela, mas você tem uma revelação ali. Né? Então a gente deveria valorizar isso no nosso dia a dia. Mas é assim, eu ergo um trabalho sobre curas, mas é só isso, porque é isso que faz o dinheiro entrar. O resto não, porque gato bacana, nossa, quem vai que Deus fala aí através de alguém mesmo, não deixa logo calar a boca de Deus em nome do meu discurso de cura. Aí esse Deus de números chega e fala assim, olha, eu não estou a fim de curar sempre por um simples fator. O grande milagre que eu tenho interesse em fazer na vida, é como se Deus estivesse dizendo, é o milagre de você ser você. Aí a gente já cai naquele discurso cindido grego, né? Ai, se eu sou eu nem queria estar aqui. Ah, se eu sou eu, ai, que bom saber que eu posso ser eu, porque eu não quis esse negócio de cura, culto é bobeira, né? E Deus vai ter que me receber assim. Mas é isso. A palavra de Deus é isso. Até quando ele fala assim, eu quero que você seja você, ele está dizendo assim, isso, revele-se. Revele-se, quem é você? Às vezes eu tenho que fazer essa pergunta no dia a dia. Quem sou eu? A gente pode dar a resposta de Davi, né? A resposta de Davi, Senhor, o pardal encontrou casas, a andorinha encontrou ninho para si. Eu? Quem sou eu? Eu encontrei os teus altares, é o meu refúgio. Posso falar com Pedro, né? Quem sou eu? Eu tenho para onde ir. Porque só tu tens as palavras da vida eterna. Esse sou eu. Ou você pode fazer como o Nimrod, lá no capítulo 10 de Gênesis. Quem sou eu? Eu sou o cara inteligente, arquiteto do universo, vou erguer uma cidade chamada
lá na Babil, onde foi erguida a Torre de Babel, na planície de Sinar, onde depois virou Babilônia. Por isso que Babilônia virou o símbolo dos reinos humanos. Tudo é erguido com a força humana. E a gente vê muito isso hoje, né, na nossa cultura. Muito crente, muito discurso, muita oratória, muita coisa meramente humana. As coisas podem ser humanas, mas as coisas meramente humanas é uma blasfêmia. Por outro lado, é o que nós estamos tentando ver aqui. Quando Deus diz, lança fora, Ele está dizendo, vocês são vocês. Aquele que me buscar será curado ou terá o entendimento do porquê da não cura. Você vai ver isso na palavra de Deus, por exemplo. Jesus fala que é para a gente pedir. E a resposta dele pode ser, está curado. Ou pode ser o que Paulo disse para Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Vinho naquela época tinha esse valor terapêutico, né? Então você tem um problema de estômago, vai tomando vinho. Ou fazer como Paulo, que clamou a ele 3 vezes e ele falou assim, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o texto traz para a gente essa informação geral. Eles foram tirados, mas você pode ter certeza, esse Deus que se revelou para nós em Cristo Jesus, estava se revelando para aquele povo no deserto o tempo todo. Pode ter certeza que muitos leprosos foram amparados por ele, muitas pessoas com fluxo ficaram curadas, um monte de coisa aconteceu, só não foi registrado. Por isso que a gente também precisa aprender a não viver de imagem. Ah, olha o que está escrito. O que está escrito, quando você entende isso, nem o que está escrito é suficiente. Porque Deus é maior do que o que está escrito. Agora, o perigo do que está escrito é isso, é que, como está dizendo assim, que Deus não queria um lugar que ele habitasse contaminado, aí você já cria a teologia do distanciamento, acerca da qual Jesus veio quebrar. Né? Então não é porque Deus não pode se compadecer. Deus é o nosso Pai. Agora, talvez aquele povo precisasse entender aquela mensagem. Gente, vocês precisam ter respeito por Deus, porque as divindades aí estão muito, né? Vocês conhecem religiões onde você tem que se misturar com sangue. Conheço algumas histórias, né? De pessoas que são trancadas durante não sei quantos dias no quarto escuro e elas ficam recebendo sangue debaixo da porta. Aí você pega esse povo que ocupa um lugar que pertenceu aos cananeus. Era um povo que tinha uma religião assim. Não só uma religião, tinha uma vivência assim. Né? Eu não poderia falar nem que era uma coisa de poliamor, né? Aquela coisa negociada. Olha, eu sou casado com você, mas cada um está livre para pegar cada um. Era uma coisa que, tá na festa, a gente bota máscara, todo mundo se pega, normal, o que tem? Preconceito. Então, é difícil você conversar com pessoas quando isso vai virando um valor cultural. Daí o povo cananeu precisar ter sido extinto. Já até falamos sobre essas origens aqui em mensagens passadas, né? Mas de qualquer maneira, tinha essa tentação no meio do povo. Então, para eles aprenderem a adorar o Deus que estava se revelando em Israel, eles tinham que fazer essas purificações formais, fora do arraial. Porque se você for pro culto com esse seu fluxo aí, com essa sua lepra e sabendo que você pegou no morto durante o dia, você vai querer fazer bacanal, vai querer ter aquela comunhão das perversidades. Então o problema não estava nem na coisa em si, não era na lepra, nem no fluxo, nem no tocar no morto. Estava na fantasia que a gente fazia disso. Aí quando Deus fala assim, que nós somos humanos e responsáveis, está querendo dizer também isso. Vocês também são responsáveis, inclusive, por criar coisas da fantasia de vocês. E com fantasias não tem conversa, com fantasias é lei. Traz isso para a nossa cultura, que a mensagem é bem atual. Você pega, por exemplo, violência contra a mulher, não tem conversa. Eu fico vendo até algumas mulheres tentando conversar com a violência, não tem conversa. Quando Deus fala assim para esse povo, tira o leproso, ele está dizendo para as mulheres hoje em dia, filha, a sexualidade do homem é caso de polícia. Não negocie com isso. Claro que cada caso continuará sendo cada caso, mas no geral, violência contra a mulher, se não for resolvida na lei, não tem jeito. Aí a gente fica com aquelas reportagens que a gente vê na Rede Record, né? É que todo dia, ontem mesmo eu liguei a Rede Record rapidinho, em 10 minutos eu vi 6 mulheres mortas. Só que essa continua sendo a justiça da imagem, né?
Porque para aquelas 6 mulheres mortas que apareceram na reportagem, tem outras 10.000 que se livraram porque correram e procuraram a justiça. É isso que o versículo traz para nós. Com a fantasia humana, em algumas situações, no sentido coletivo, Deus trata com os casos particulares, eles não têm de ser discriminados. Mas coletivamente tem de haver justiça. Né? Então, quando alguém fala assim, mas é porque eu vi na televisão que 4 mulheres morreram em 10 minutos numa reportagem, eu não vou denunciar. Aí é que está. Porque, infelizmente, na formação masculina, tem essa fantasia cultural, totêmica, de que se não for minha, vai morrer. Se for minha, é porque é minha, no pior sentido da palavra, é minha propriedade. Isso aqui não tem alma, não tem desejo, não tem paixão, vai andar debaixo do meu taco. Senão eu mato. E os caras falam assim, eu fico preso, pode mandar prender, fazer o que quiser. Ninguém me segura. Você vê isso na relação do homem com as mulheres, não vou nem mais falar que é dos maridos com as esposas. É do homem com a mulher mesmo. Isso está nas pessoas. Você pega qualquer adolescente de 16 anos que absorveu essa cultura machista, eles são assim. O discurso é bem assim. Né? Basta você ouvir as letras de funk para isso ficar muito claro, é um elemento cultural. Como é que você conversa com uma cultura dessa? Que diz que a novinha tem um dom de vir de ré. Para falar dos funks menos. Quando eu falo de funk, falando do funk é o que são as músicas que mais tem isso, mas é quase todas as músicas que se referem a homem e mulher, do funk ao pagode, ao que vier, né? Tem isso. Como é que você conversa com uma fantasia cultural dessa? É só pela intervenção mesmo. Agora, isso você olha apenas do ponto de vista humano. Mas não é Deus que está presente ali? Qual que é o segredo quando Deus está presente? Deus esteve sempre presente no mundo inteiro. Mas ele estava presente naquele acampamento. E naquele acampamento, quem conseguisse ver Deus como Jesus viu, quem conseguisse ver Deus como Davi viu, mesmo recebendo aquela ordem formal, já entraria numa conversa particular com Deus. Oh, Deus, e eu? Que misericórdia de mim. Porque o Senhor, que está aí, eu estou vendo o Senhor aqui, coluna de fogo de noite, o Senhor vai me curar. E aí Deus fala com essas pessoas, Ele fala desde sempre. Deus fala não é novidade para nós, não. Ele fala sempre. Lá em Isaías ele falou, olha, onde é que é a minha habitação? Com quem que eu habito? Com quem que eu moro? Com todo abatido, meu desespero, que treme da minha palavra. Então, por que eu trouxe esse pequeno texto para a gente hoje? Para a gente celebrar no nosso dia a dia, que ao invés de eu ficar usando um texto bíblico para me afastar de Deus, ou um texto bíblico para colocar ele como uma luta social apaixonada, ao mesmo tempo ateia, esse Deus aí tem vergonha dele, até quando o texto está falando de Deus, eu tenho que olhar para mim. Quem é que eu sou nessa história? Eu estou lendo aqui sobre Deus, mas eu sou quem aí? Qual é a minha nessa história sobre Deus? Porque Deus é. Né? Esse Deus acerca do qual foi dito que ele não queria nenhum impuro porque ele é santo, ele não é isso não, ele foi isso ali naquela hora, para aquele povo aprender a se purificar sobre tudo. Mas não é criar uma distância sobre Deus e nem criar uma distância entre os especiais. Como eu não tenho lepra, eu sou mais especial do que você. Então, quando um texto está falando de Deus, o texto está dizendo, se enxergue quem é que você é. Você é uma mulher que está sofrendo violência? Deus está dizendo que para essa formação psicossexual masculina não tem muita conversa não, tem lei. E como é que eu posso colocar Deus nisso? Você pode dizer, Senhor, o cara está me ameaçando de morte, pois eu vou com o Senhor naquela delegacia. E eu já vi Deus operando muitos milagres assim. Mas o que a gente faz? Ou a gente vai lá porque está com raiva, porque quer punir, né? Ou a gente não vai e fica reclamando de Deus. Deus me protegeu, né? E na verdade a proteção estava no cruzamento dessas duas coisas. É o que eu tenho para hoje? Então eu vou na força do Senhor. Eu me lembro uma vez quando eu estava presente numa oração que a gente foi fazer para o seu pai,
E Deus se manifestou lá na hora. E isso foi em 2009. Uma situação até engraçada, para finalizar aqui. A gente tinha sido acabado de ser assaltado na padaria. Era mais de 10 horas da noite. Falei assim, não, vamos lá no seu Joaquim hoje. E eu tinha pegado o meu Pazep, todo sagradinho no bolso. Aí entra lá na padaria. Ele estava batendo no caixa, que ele não tinha encontrado nada no caixa. Eu não vi, fui dentro da padaria. Aí o cara veio na minha direção. Aí eu tô assim, vou puxar uma notinha e dar uma nota pra ele, né? Eu vou conferir se tem tudo. Ixi, aí eu entreguei o polo do Pazep pra ele. Aí aquilo gerou uma comoção, né? Tava a Tozinho dentro do carro, no estacionamento, tentando fazer sinal que era um assalto. Eu quero dar paz e dar boa noite para a senhora e os filhos dela lá dentro, elas são os meninos. Aí eu tô assim, quer saber? Agora que eu vou visitar mesmo o seu Joaquim, vamos embora. Vamos nós visitar o seu Joaquim. Aí ele estava lá todo debilitado. E aí Deus se manifestou lá do nada e falou com ele assim, olha, tem gente que quer que esse homem morra, mas ele não vai morrer agora não, ele vai morrer quando eu quiser. Ele vai levantar dessa cama, falou lá na hora que estava Samuel e Joana, ele vai levantar dessa cama, vocês vão ver, eu vou colocar na mão dos melhores médicos dessa cidade e ele só vai partir quando eu quiser, não quando essa pessoa quiser, indicando que o estado dele naquele momento, em 2009, era fruto de alguém que estava ali, vamos usar essa expressão, gozando de alegria, porque o velho estava, aí Deus disse, ele não está aqui por velhice ou por enfermidade, né? Está aqui por outro motivo, ele vai ser desse motivo agora. Mas com detalhe, eu vou colocar na mão dos melhores médicos. Aí aquela alegria, né? Ele levantou, inclusive, na hora, todo animadão e tal. E aí eu chamei o Samuel assim, Samuel, o Senhor Deus falou, vai colocar ele na mão dos melhores médicos. Então, aperta o cinto que esse homem ainda vai cair de novo, porque ele precisa cair na mão do melhor médico. Aí, no dia seguinte, ele passou um mal terrível e foi parar lá no Hospital Resolina Neves, e as histórias todas vocês já conhecem. Aí o homem morreu em 2015, né? Quer dizer, ele viveu mais 6 anos depois da data que ele estava quase morrendo. Então, você vê que Deus cuida dos seus. Esses são os milagres que não vão aparecer no programa de televisão. Né? Esse Deus que falou assim, olha só como é que ele operou. Primeiro ele tirou o homem da morte. Mas também ele disse, eu vou colocar na mão do melhor médico. Pronto, isso é a providência de Deus. Porque a gente quer que Deus seja o nosso mordomo. Médico não! Médico é o Senhor. Até que os médicos não sabem muito isso não, mas quando lá no meu consultório, toda semana eu tenho que pelo menos uma vez ouvir isso. Que minha mãe fala que Jesus é meu psicólogo. Aí eu sempre avisa para ela então que Jesus tem que ser o dentista dela, o padeiro dela, o costureiro dela. Né? Que é isso que a gente quer que Jesus seja, o nosso psicólogo, o nosso padeiro, o nosso médico, o nosso enfermeiro, o nosso tudo. Jesus, ele é o seu Senhor. E ao mesmo tempo ele disse, você é você, um ser humano responsável, um ser humano que eu te salvo da morte, mas essa sua estrutura psíquica tem que ser, um exercício de humildade. Por que eu tenho que ser seu psicólogo? Porque você não quer se enxergar? Sem aqui querer fazer propaganda da minha profissão. Mas quem crente que é crente de verdade deve ter lido na Bíblia que existe um dom espiritual chamado exortação, que é aquela coisa da emergência. Você está com um problema sério que ninguém sabe resolver aqui, Deus usa alguém para te exortar, não é no sentido de xingar, não, é no sentido de puxar para cima, vem cá, sai desse buraco aí. É o exortar, é tirar para fora. A gente acha que é só xingar, mas exortar é animar, né? Mas isso na urgência, no dia a dia, a mulher samaritana agradeceria tanto se tivesse psicologia médica dela, ou aquela mulher que Jesus perdoou, vai em paz e não peques mais, porque ela foi perdoada por Jesus. Mas o que ela teve que ouvir ali depois, a gente não sabe o que ela fez com aquilo. Porque eu sei que é aquela quenga que ele falou, vai em paz e não peques mais, não peques mais, né? Essa cara de perua sua aí, não peques mais. E a gente não sabe o que ela fez, porque aquilo ali pode ter dado várias coisas. Porque Jesus disse, vai em paz, não peques mais. Ela pode ter pecado muito mais depois, porque ele falou, mas minha mãe falava que eu tinha cara de safado desde novinho, acho que eu vou pecar mesmo. Ou ela foi tentar se restabelecer, mas aquela religião judaica não deixava alguém se restabelecer. Ainda mais que foi aquele Nazareno que falou que você não presta, é discípulo dele, a gente não sabe o que aconteceu. O que eu estou dizendo é que
A cura aconteceu. Mas a cura mais interessante é essa cura do dia a dia, de dizer, gente, o dia a dia está aí. O verdadeiro milagre é você usar as duas pernas que eu te dei. O verdadeiro milagre é você usar o cérebro que eu te dei. Deus pode prometer para você, eu vou te dar um concurso. Mas Deus está interessado em que você exerça as suas... Não é para passar no concurso, é para estudar. O milagre é esse. Eu não quero correr para ser o melhor do universo, mais rápido na corrida. Eu quero correr porque faz bem para o meu corpo. Eu quero selecionar meus alimentos porque faz bem para a minha vida. E eu quero estudar porque, não sei se você sabe, um dos principais motivos do Alzheimer é o cérebro preguiçoso. Nós somos seres que nos alimentamos muito, nos movimentamos pouco, e em se tratando de Brasil, a gente não exercita o cérebro como deveria. Né? E quando você lê, você não só exercita o seu cérebro, como você também precisa agora entrar naqueles rituais de decoração, aqueles rituais de decoreba para poder se sobressair, né? Então, Deus está presente, mas Ele vai dizer, olha gente, a vida é assim. Quem precisa de terapia, precisa de terapia. Quem precisa acionar a justiça, precisa acionar a justiça. Só quando Deus se manifesta o contrário. Já vi Deus fazendo isso também. Né? No caso do pai do Saulo, ele falou assim, olha, ele não vai morrer agora, eu vou colocar na mão dos melhores médicos. Já vi Deus também dizendo assim, não precisa procurar ninguém, está tudo feito. Quando Deus não faz assim, não é que você é menos importante para Ele, é porque Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe do que cada um aqui necessita. E cada um aqui necessita se exercitar. Né? Sem cair nesse paganismo, né? Que a gente está vendo hoje. Por que você ama o próximo? A gente tem que amar o próximo até por uma questão de esperteza. É porque tudo que eu quero que façam a mim, eu faço para os outros. Esse amor ao próximo feio, né? Por isso que às vezes quando você ama o próximo de verdade, você não recebe nada de volta por causa disso. E por que está amando para receber alguma coisa de volta? Geralmente quem ama o próximo será amado, mas Deus amou o mundo de tal maneira e Ele não é amado ainda, nem por nós direito. Né? Então até essa história lógica, na vida humana é assim, o que o homem ceifa, ou o que o homem semeia, ele ceifará. Mas às vezes você semeia o bem e está ceifando o ódio. Por que essas coisas todas acontecem? Para a gente nunca ficar esperando essa lógica assim, se eu vim aqui, eu vou chegar aqui. Não, eu estou vindo aqui, eu estou andando. Andar por fé é isso. Andar é um privilégio. Não é a questão de onde eu vou chegar. Claro que nós temos que ter objetivos tops na vida, se você é um trabalhador, numa empresa, se você é um estudante, talvez em algum curso, se você é um marido, tem despesa na casa e quer chegar a um determinado lugar. Esses são objetivos. Agora, trazer isso para o seu relacionamento com Deus, qual que é o sentido de eu andar com Deus? O sentido de eu andar com Deus é eu andar com Deus. Por isso que na caminhada com Deus, que a gente idolatriza tanto esses textos das Escrituras, se você for olhar aquilo como acontecia, era uma aflição. Você não ia querer ser um Abraão. Você não ia querer ser um Noé. Você não ia querer ser um Jesus. Porque Jesus tinha prosperidade, ele nunca adoecia. Mas todo lugar que ele entrava era encrenca. Né? Você não ia querer ser um Paulo. Também não precisa querer ser ninguém. Você só precisa ser você. Agora, ser você tem duas respostas aí. Ou é ser você apenas segundo o curso deste mundo, e este mundo é esse mundo dos espertos, ou é ser você em Cristo, que é a proposta de Jesus. Quem tem sede, se ele quer ser você, venha a mim e beba. Você vai descobrir primeiro que antes de você ser você, você vai ter que deixar de ser você. Porque isso que você acha que é você é apenas uma imaginação. Amém? Então, resumindo, quando a gente vai ler um texto desse, onde Deus manda colocar as pessoas para fora, aparentemente sem piedade nenhuma, o que a gente tem que se perguntar é, quem sou eu nisso aqui? Porque o meu pai eu conheço, ele é bom, ele é amor. Aí eu não preciso justificar Deus para vocês.
Mas o que eu queria desenvolver aqui, não sei se eu consegui fazer isso com vocês, é que mais do que justificar Deus, a gente precisa se enxergar diante dessa luz de Deus. Deus vem com essa luz, com essa cara de dragão, né? Olha quem que eu sou aqui nesse texto. Eu sou Deus que botou o leproso, a mulher com fluxo, a pessoa que precisou mexer no parente morto, para fora. Eu sou esse Deus. É aquele Deus que apareceu para Jó no meio do redemoinho. Já pensou, o cara estava todo regaçado, todo apavorado, e Deus aparece para ele no meio do redemoinho. É o cúmulo da chacota, né? Mas olha só, quando a gente vê quem que a gente é na situação. O Jó nem ligou. Deus apareceu para ele no meio do redemoinho, mais assustado do que ele já estava, e ele olha, que legal, ele veio no meio do redemoinho, mas eu conheço. Nem sei mais o que vai ser de mim, não. Ele falou comigo. Era tudo que eu queria, só que ele falasse comigo. Aí aquela história de que o Jó teve tudo em dobro depois, isso aí ele teve depois, ele nem sabia o que ele ia ter. Ele só falou para Deus, olha, só apareceu para mim no meio do redemoinho. Ou às vezes aparece como apareceu para Abraão, como um Deus macabro, né? Abraão, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, te dei um filho. Então, mata esse menino para mim. Igual o Deus babilônico, né? Mata ele para mim, bravo. Abraão foi prontamente porque ele conhecia a Deus. E no final das contas, Abraão precisou matar o filho dele, e o Jó, né, não acabou na miséria. E é assim que a gente também não acaba na miséria. É quando você confia em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele editará todos os teus caminhos. E está falando de coisas interiores. Não é que Ele vai te dar um emprego. Porque, na verdade, quando você tem os caminhos endireitados nele, essas outras coisas, o que tiver de vir, vem. E o que não tiver de vir, não vem. Não é para vir mesmo. Parece falta de compromisso com a vida, né? Mas eu não estou preocupado com isso mesmo. Aliás, na verdade, você aprende até a tomar atitudes absurdas, sem usar os outros para isso. Absurdas em relação até aos seus conceitos. Por quê? Porque eu confio no Senhor mesmo. Quem está falando aqui para vocês é gente que já tomou na cara mesmo. Já pagou micos. Já se deu mal. Já teve coisas e perdeu. Já teve sonhos que você viu desmoronado na frente de todo mundo. Mas isso mudou alguma coisa? Não. Olha eu aqui, sonhador, diante de vocês. Por quê? Não são esses sonhos que têm que ser realizados. O que tem que ser realizado é a minha caminhada com Jesus. Quem caminha com Jesus, escuta Deus falando essas coisas? Não. Eu estranhei porque alguma coisa está errada comigo, não é com ele. Alguém pode dizer assim, isso é síndrome de Estocolmo, e se Deus mal te sacaneia, se é apaixonado com ele. Só quem está aqui fora é quem pensa assim, porque quem está dentro sabe que o negócio é bom. Né? Então é isso, gente. Que nós sejamos responsáveis diante do Senhor e que a nossa responsabilidade, sobretudo, signifique isso, Senhor. Eu só sou eu na medida que eu estiver andando contigo. Pronto. A Bíblia toda ficou explicada aí. O resto só serve para a gente se reunir em público e em grupo e ir esmiuçando e fazendo as aplicações temporárias necessárias. Mas é isso. O templo é isso, é você andar com Deus. Exatamente porque quem anda com Deus vai se reunir aqui. Ele pode ter certeza. Falo isso sem arrogância nenhuma. Deus tem prazer em estar aqui. Muito mais do que aquilo que encheria os seus olhos agora à noite. Tem muita coisa bonita aí acontecendo agora. Muitos campeonatos por sinal. Mas Deus tem prazer em estar aqui. Porque Ele é tão poderoso que o poder dele se exerce sobretudo em estar no lugar aqui. Ele quer resolver situações aqui que não vão sair da televisão. Então, quando você entende isso, aí você se torna mais responsável e ao mesmo tempo mais arriscado porque você está andando com Ele.